Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos referentes à parte de engrenagem. Nessa semana a gente vai estar dando um foco maior à parte de resistência dos materiais, mas vamos responder a pergunta, né? Um colega mandou a pergunta aí nos comentários, né? Ele tava, o problema era mais ou menos o seguinte, né? Ele tem uma cremalheira e estava querendo saber qual o diâmetro, né, da engrenagem para ser utilizado na cremalheira. Se eu não me engano, era uma cremalheira tipo fita, né? Basicamente uma secção de correia dentada, né? Bom, e aí a pergunta é, se a gente tem a cremalheira, vou até dar um zoom aqui, deixei até no Algodu, né, que é esse software aqui de simulação, esse foi um projeto que a gente elaborou, e como ele tem aqui um mecanismo aí de uma cremalheira, engrenagem, né, para a gente fazer essa análise. O que acontece? Quando você tem a cremalheira, né, você tem que entender que a cremalheira, né, como o professor meu diria, né, cremalheira é uma engrenagem com diâmetro primitivo infinito, né? Então, a questão do engrenamento, ela está ligada a princípios de construção padronizado, né? Esses princípios de construção basicamente se resumem à questão do módulo, né? A fabricação tanto da roda dentada como da cremalheira, obviamente tem que ter o mesmo módulo para engrenar. E um detalhe interessante que é o seguinte, né? Quando você faz a execução da roda dentada, né? Você está fazendo a fabricação na fresadora, né? Você vai verificar a quantidade de dente, né? E vai estar fresando, né? Utilizando normalmente o aparelho divisor, coisa do tipo, e fazendo lá a divisão circunferencial, né? Só que no caso da cremalheira, né? Na fabricação da cremalheira, o detalhe vai ser o que? O passo. Né? Só que esse mesmo passo da cremalheira é o mesmo passo da engrenagem. Né? Só que normalmente é uma coisa que quem está fabricando não se preocupa tanto, né? Porque se baseia mais na questão da divisão angular. Né? No caso da cremalheira tem essa questão do passo. Né? Então o passo acaba sendo um elemento importante aí para a fabricação da cremalheira. Em resumo, né? Se você tem lá a cremalheira, um dado que você precisa ter é essa questão do passo. Né, é a questão do passo, né, até colocar aqui, deixa eu dar um zoom aqui melhor, seria a questão do passo, né, a distância ali entre os dentes da cremalheira, e outro detalhe é saber o módulo de fabricação da cremalheira, né, o módulo de fabricação que está ligado diretamente ali à ferramenta, né, o processo que executou. Então isso aí é que vai te garantir ali o engrenamento. Aí vem um detalhe, e o diâmetro, né, da roda dentada, né, o diâmetro da engrenagem. Você pode utilizar qualquer um, desde que esteja ligado, né, de forma padronizada a esses parâmetros da cremalheira. Ou seja, desde que tenha o mesmo passo e o mesmo módulo, obviamente. Né? Então, esse aí é o detalhe aí para a fabricação ali do diâmetro. Né? Porque a gente sabe, a gente fala muito questão de diâmetro, né, referente à roda dentada, mas o grande fator que vai impactar nesse ciclo de fabricação é o Z, né? O Z que representa o que? O número de dentes da engrenagem. Né? O número de dentes da engrenagem. Então, no caso, a pergunta que a gente deve fazer não é nem qual é o diâmetro, né? O número de dentes. A questão é qual é a velocidade de avanço que eu vou querer. Né? Aí tem um detalhe interessante. Né? Quando a gente fala de cremalheira, né? A gente está tomando como referência normalmente a rotação, ou seja, movimento motor na roda dentada, né, ou seja, na engrenagem, para transmitir, né, o movimento para a cremalheira. Né? Só que também acontece ao contrário. Né? Tem alguns sistemas que ocorrem ao contrário. Então, o importante é saber qual é a velocidade de avanço que você deseja. Ou seja, com essa velocidade de avanço, aí você vai poder definir o diâmetro, né? O diâmetro aproximado, normalmente acontece isso, o diâmetro aproximado da engrenagem. E aí com esse diâmetro aproximado, né, você vai estar arredondando ele, né, e obviamente aí fabricando, comprando a roda dentada. Lembrando que quando a gente falar sobre diâmetro, né, de rodas dentadas, engrenagens, a gente normalmente está se referenciando a o DP, né, o diâmetro primitivo, né, que é o diâmetro ali de contato, né, de impulsionamento ali dos dentes, né, da engrenagem. Né. Seja um sistema de engrenamento com roda dentada, né, roda dentada e roda dentada, ou um sistema de engrenamento como esse, né, de roda dentada e cremalheira, também roda dentada, né, sistema de parafuso sem fim, ou seja, coroa sem fim.
Então, nesse caso, o grande detalhe é saber qual a velocidade de avanço, né? Qual a velocidade de avanço que se deseja, para que se tenha, né, de fato aí a questão do cálculo referente à roda dentada, tá bom? Então, para não ficar tão longo o vídeo, no próximo vídeo aí eu explico como é que vamos fazer uma situação problema para entender, né, esse ciclo de funcionamento, né? Deixa eu até simular aqui esse sistema, né, que a gente criou aí no Algodo tempos atrás, né? Você pode observar aí, eu posso controlar a cremalheira, né, com esse elemento. Eu coloquei um magnético nele, né, e aí no canto direito fica lá aquele pistão movimentado também por um elemento rotativo, e a gente consegue estar acionando ele, né. Então, inclusive aí sobre Algodo tem vários vídeos aí no canal falando sobre Algodo, né, então é um elemento aí bem interessante, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, né, daqui a pouco a gente posta aí o vídeo sobre o cálculo, né, para encontrar o diâmetro da roda dentada com base na velocidade de avanço. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aí, né, falando sobre engrenagem, cremalheira, né. A gente está respondendo aí a pergunta de um colega que mandou um comentário aí no canal, né. No outro vídeo a gente já falou sobre o contexto geral e aqui a gente vai para uma aplicação de uma situação problema, né. Então vamos lá, que é o seguinte, a gente tem a cremalheira e está querendo definir o número de dente, né? Obviamente, definindo lá o número de dente, você também vai saber o diâmetro primitivo da roda dentada, né? Da engrenagem, né? Então, vamos colocar aqui algumas informações. Vamos supor que o motor que vai transmitir o movimento para a roda dentada seja um micromotor, né? Vamos colocar com a rotação baixa, vamos colocar 40 RPM. Né? Motor, vou colocar aqui 40 RPM. O módulo, né? O módulo, lembrando que é um dos elementos, né, que permitem o engrenamento, né? Seja de engrenagem com engrenagem, né? Engrenagem com roda dentada, né? Ou melhor, né? Roda dentada com a cremalheira. Né? Lembrando que roda dentada e engrenagem, né, ficou popularmente, né, aqui no Brasil como o mesmo elemento, né? Mas engrenagem está ligado ao sistema de engrenamento. Correto mesmo é chamado de roda dentada, mas se tornou tão popular, né, que acabou se tornando o comum, né? Bom, vamos lá. Então vou considerar aqui módulo 1, né, referente a esse sistema de engrenamento. E o que eu tinha até comentado no último vídeo, né? Você, para definir o número de dentes, o diâmetro primitivo, você tem que entender o seguinte, né? Você pode estar utilizando uma roda dentada com, enfim, vários dentes, né? Poucos dentes relativamente. Mas o detalhe vai ser o avanço, né? O que é que você quer ali de velocidade, né? Então vamos estabelecer aqui uma velocidade. Vamos estabelecer aqui uma velocidade de, vou colocar 10 metros por minuto, né? 10 metros por minuto. O que isso quer dizer na prática, né? Quando esse sistema aqui ele entrar em funcionamento, significa que em um minuto, né? Em um minuto, essa cremalheira vai avançar, obviamente, 10 metros, né? É o que a gente está utilizando aqui. Então vamos colocar essa velocidade e ver como vai se comportar a questão das características da engrenagem, tá bom? Dito isso, o que acontece? Se a gente tem a velocidade, né, de avanço que a gente deseja, a gente pode encontrar o seguinte. Eu vou colocar aqui uma fórmula, que é o seguinte. Para a gente saber a velocidade de avanço, que a gente já tem aí no caso, para saber a velocidade de avanço, a gente pode utilizar essa seguinte fórmula. A rotação multiplicado pelo número de dentes, né, e multiplicado pelo passo. Né, multiplicado pelo passo. Inclusive até falar um pouco sobre essa questão do passo também. Né. Quando a gente fala de engrenagens, né, especificamente, né, entra esse detalhe aqui, vou ampliar aqui, entra esse detalhe aqui que é o passo. Né. No último vídeo a gente tinha comentado, né, o passo ele vai ser a relação aqui da distância, né, uma crista de um dente de engrenagem para o outro, né, o topo aí do dente, e também a mesma coisa acontece aqui na cremalheira. Né. Então esse aí é um detalhe que uma fórmula que a gente pode estar utilizando, né, referente a essa característica, né, de avanço. Então se você já está com um passo ali definido, exemplo, se você está com a cremalheira, né, você pode fazer a medição e ter o valor, né, o valor realmente real, né, principalmente se você tiver informação do fabricante,
né? Porque às vezes você pega uma cremalheira que é muito pequena, né? Uma correia dentada, né? Então fica mais difícil ali de você pegar, de ter essa informação precisa, né? Mas dá para medir e ter um valor aproximado, né? Bem próximo aí do real. Então se você tem um passo, dá para você calcular tranquilamente, né? Outra fórmula, né, para fazer esse cálculo com base na velocidade de avanço é a seguinte. Eu acho que foi até a fórmula que eu usei em um vídeo falando sobre velocidade de avanço, né, com roda dentada, que é o seguinte. Você vai ter π, eu vou colocar aqui 3,14, né, π multiplicado pelo diâmetro primitivo, né, multiplicado pela rotação, por n. Né? Então você, com essas duas fórmulas, você consegue chegar ao mesmo valor, né? A velocidade de avanço. Só que nesse caso, a velocidade de avanço a gente já está indicando aqui, porque é a velocidade que a gente deseja, né? Então eu quero que a velocidade de avanço seja essa aqui. Então a equação, para ela ficar equilibrada, um dos valores, né, vai ter que ser encontrado com base nesse valor que a gente já tem de velocidade de avanço. Nessa aqui primeira, né, exemplos, a rotação a gente já tem, né, que seria 40 RPM. O número de dentes é o que a gente está querendo descobrir, que a gente não tem. A velocidade de avanço a gente tem também, né, a gente definiu. Mas a gente não tem o passo, né. Dá para descobrir o passo, né, a gente já tem um módulo, tal, dá para descobrir o passo, mas a gente não tem aí o passo. Então não vou usar essa fórmula aqui. A de baixo, né, deixa eu ampliar aqui. A de baixo é o seguinte, a gente já tem a velocidade de avanço, o 3,14 é da fórmula, né. O diâmetro é o que a gente vai estar querendo descobrir, que é o diâmetro primitivo. E tem aqui a rotação. Então, nesse caso aqui, essa aqui a gente já está com todas as informações. Exceto, obviamente, o diâmetro primitivo, né? Então, a gente descobrindo o diâmetro primitivo, a gente encontra o número de dentes posteriormente, né? Então, dá para usar essa fórmula. Inclusive, né, fazendo referência àquilo que eu tinha dito no último vídeo, né? Muitas vezes, quando você vai fazer essa ação com base na velocidade que você deseja, alguns valores ficam aproximados. E aí é o que muitos professores chamam de balanceamento da equação, né? Que é o seguinte, você está lá com o valor aproximado que você deseja. Vamos supor o que pode ocorrer. Né? A gente está com esse valor aqui, 10 metros por minuto, a gente vai fazer aqui o cálculo, e vamos supor que o diâmetro primitivo, né, ele deu um valor, vamos colocar aqui 50,25. O que acontece? Né, um valor, né, ele não sendo inteiro, né, um valor inteiro, né, você pode ter problema ali referente ao número de dentes, porque com o diâmetro primitivo a gente consegue encontrar o número de dentes. Então pode ser que quando a gente vai calcular o número de dentes dê, exemplo, 80,15 dentes. Não existe engrenagem com 80,15 dentes, são valores inteiros, né? Então, aí nesse caso, exemplo, vamos supor que a engrenagem deu 80,15, aí a gente vai ter que arredondar. Arredonda para 80 dentes. Aí arredondando para 80 dentes, o que é que automaticamente vai acontecer? A velocidade final que a gente estava querendo, ela vai ser alterada, né? Ela vai ser alterada. Então pode ser que ocorra isso, que é comum aí para projetos mecânicos. Bom, então vamos lá. Deixa eu organizar aqui a fórmula. Então, nesse caso aqui, né, vai ficar o diâmetro, né, primitivo, ele vai ficar igual à velocidade de avanço dividido pelo produto da multiplicação da rotação por 3,14, né, por π. Vamos observar aqui. Vou dar um zoom aqui. A velocidade de avanço, que era o que a gente estava querendo, o que a gente já tinha, né, ali com base na nossa posição, ela passou para esse lado, então ela vai vir aqui em cima, né? Para quem tem dificuldade às vezes alguns alunos, né, tem dificuldade com essa leitura, e isso é normal, né? Isso aqui na prática, né, ficaria assim, né, VF dividido por N multiplicado por 3,14, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, beleza? Então, estou deixando desse jeito só porque, como estou utilizando editor de texto, né, não dá para colocar aí direto desse jeito aqui, tá bom? Então, a fórmula ela vai ficar dessa forma, né? Só que aí tem um detalhe, né? Existe um elemento de conversão. Que elemento de conversão é esse? Aqui, a velocidade está em metros por minuto,
metros por minuto. Então a gente precisa converter, né, essa ação aí de metros por minuto para milímetros por minuto, né? Então nesse caso aí, se a gente tem 10 metros por minuto, significa que a gente tem 10.000 milímetros por minuto. Beleza? Então aí é o valor aqui da execução. Então vai ficar a velocidade de avanço, vou colocar 10.000, né, que é convertido. Eu não vou colocar unidade para não confundir, vou colocar aí 10.000. A rotação é 40 multiplicado por 3,14. 3,14, beleza. Já vou colocar aqui do lado, né, vai dar 40 multiplicado por 3,14. Deixa eu ver quanto é que vai dar. 40 multiplicado por 3,14 vai dar 125,60. Então a gente vai ter 10.000 dividido por 125,60. Beleza. Então vamos lá. 10.000 dividido por 125,60 vai dar 79,61 aproximadamente. Né? E quase que batia com o diâmetro que eu tinha falado agora há pouco. Não foi? Acho que eu falei 80, se eu não me engano. Então deu 79,61, né, o diâmetro. Aí vem aquele detalhe que eu tinha comentado, né, da característica para você ter o valor referente ali ao número de dentes da engrenagem. Né? Então nesse caso aí deu 79,61, né, então a gente teoricamente ali arredonda, né, esse valor, né, para mais ou para menos. Né, para mais ou para menos. Se você arredondar esse valor para mais, né, o que acontece? Vamos analisar aqui o mecanismo. Deixa eu dar um aqui. O que acontece? Quanto maior o número de dentes, maior será a relação de avanço, velocidade de avanço da cremalheira. Né? Porque aquela questão, no exemplo, se em um quarto de volta, né, ela tem 100 dentes, né, 100 dentes em um quarto de volta, por exemplo, uma engrenagem com 400 dentes, né, significa que em um quarto de volta ela vai estar deslocando proporcionalmente na cremalheira essa quantidade de dentes. Né? Se você diminui esse número de dentes, por exemplo, se tem 25 dentes em um quarto de volta da roda dentada, ele vai estar rotacionando ali, vai ter um avanço, uma velocidade de avanço menor. Então a mesma coisa aqui, se a gente aumenta, né, esse diâmetro primitivo, significa que a gente vai ter uma velocidade de avanço maior. Então, exemplo, se é um projeto que a velocidade é essa aqui, 10 metros por minuto, e você não quer um valor maior do que esse, normalmente tem uma faixa, né, 8 a 10 metros por minuto, enfim. Você tem uma faixa, então você já sabe. Esse é o limite, se você aumenta o diâmetro aí, significa que ele vai ultrapassar. Se você diminui, ele vai ficar um pouco abaixo. E aí vem um detalhe, né? Se você dizer, poxa, eu quero exatamente essa velocidade de avanço. Não tem problema, só que você não vai ter como interferir diretamente nos elementos mecânicos. Né? Como assim? Por exemplo, vamos supor que a gente fez o balanceamento, né, e a velocidade final deu... Vamos supor que deu 9,65 metros por minuto. Beleza. Aí você diz, poxa, eu quero 10 metros por minuto, ali com a tolerância aí de mais ou menos 1%. Né? 10 metros aí o mais próximo possível. Beleza, você não vai ter como alterar a roda dentada, a cremalheira, porque são elementos físicos. Né? Você pode até tentar reorganizar os elementos, mas você sempre vai ter um impeditivo. Por exemplo, o impeditivo entre aspas. Né? Você vai ter que comprar uma outra cremalheira, né? Coisa do tipo, fabricar de forma customizada. Né? Isso aí muitas vezes consome muito ali o custo, né? Então nesse caso aí é onde entra normalmente o que? O variador de velocidade, né? Porque o variador de velocidade ele vai ter alteração aonde? Na rotação do motor. Ou seja, e aí eu consigo regular na rotação do motor, que vai estar transmitindo movimento ali para a engrenagem, aumentar, né, um pouco a rotação, ou diminuir um pouco a rotação para corrigir e chegar ali no avanço que eu quero. Né? Então isso aí na prática que seria o real aí para o processo, né? Bom, mas vamos lá para o nosso problema, para não ficar tão grande. Beleza, 79,61 milímetros. Vou arredondar para 80. Tá? Então vou colocar aqui 80 milímetros. Tranquilo. Aí você diz, poxa, e aí, qual o número de dentes da engrenagem? 80? Não. A gente tem agora o diâmetro primitivo. Tem os dois elementos que precisam. A gente tem um diâmetro primitivo. No caso aqui, eu vou até só marcar ele 80, e já tem um módulo aqui.
né? Então, com esses dados, a gente consegue, obviamente, chegar ao quê? Ao número de dentes na engrenagem, ou seja, indo para a fórmula direta ali de engrenagem, né? Enfim, essas fórmulas que a gente já falou tantas vezes, né? E a relação para o número de dentes é o seguinte: o número de dentes é o diâmetro primitivo dividido pelo módulo. Ou seja, o módulo nesse caso é 1. Então, se você tem 80 milímetros, que é o diâmetro primitivo, dividido por 1, vai dar quantos dentes? 80. Então, nesse caso aí seria 80. Deixa eu até marcar aqui. Vou colocar aqui. Z vai ser igual a dp, que é o diâmetro primitivo. Lembrando que esse d que a gente está verificando aqui é o diâmetro primitivo, que é o diâmetro de impulsionamento, né? Então, você vai ter o diâmetro primitivo dividido pelo módulo. Nesse caso, a gente colocou o módulo 1, né? Então, coloquei aqui 1, mas era para colocar m, né? Dividido pelo módulo. Beleza. Então, nesse caso, né, vou colocar aqui ao lado, o número de dentes vai ser igual a 80 dividido por 1, que vai dar 80. Então, 80 é o número de dentes aí da engrenagem, da roda dentada. Lembrando, se você, para esse sistema, se você coloca 80, o que é que vai acontecer? A velocidade de avanço ela vai alterar um pouco. Ela vai ficar um pouco maior, né? E aí entra aquilo que eu tinha comentado agora há pouco, né? Exemplo, um sistema como esse, se você precisar, né, de uma velocidade de avanço o mais próximo possível de 10 metros, né, você teria que utilizar ali, ou alterar alguma coisa ali na rotação, né? Seria o indicado, né? Então vamos até fazer aqui uma análise que é o seguinte. Eu não fiz cálculo referente ao passo, né? Não fiz cálculo aí referente ao passo. O passo, para você encontrar o passo, é π vezes m. Π vezes m. Π 3,14, m nesse caso que é o módulo é 1. Né? Então você teria 3,14 vezes 1. Então o passo desse sistema é 3,14. Né? Então vamos fazer um comparativo. Né? Vamos fazer um comparativo aqui logo para fechar esses cálculos aí referente à cremalheira. Né? Vou até colocar aqui ao lado. Colocar aqui entre parênteses, o passo vai ser igual ao módulo, multiplicado por π, que nesse caso a gente vai colocar direto 3,14. Então, o passo desse sistema ele vai ser 3,14 porque, né, vai ser 1 multiplicado por 3,14, então o passo é 3,14. Beleza, tranquilo. Então, vamos fazer um comparativo. Eu vou substituir aqui os valores. Né? Na verdade, eu não vou nem substituir logo os valores. Eu vou querer encontrar logo a velocidade de avanço real. Né? Logo a velocidade de avanço real. Vou colocar aqui ao lado. Como assim a velocidade de avanço real? A gente não alterou o número de dentes da engrenagem, né? 80 dentes. Né? Teoricamente, se a gente for fazer o cálculo, né? Ele ficaria com... Teria que ter esse número de dentes, 79,61 dentes. Só que número de dentes de engrenagem é um valor inteiro. Né? Então, como alterou esse valor, obviamente esse 10 metros aqui por minuto ele vai ser alterado também. Então vamos verificar logo quanto é que fica. Cadê? Vai ser 3,14. 3,14 multiplicado pelo diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo que eu vou colocar agora é 80. Multiplicado por n, que é a rotação 40. Né? Então a gente vai ter 3,14 multiplicado por 80 multiplicado por 40. Beleza. Deu 10,048. Né? Deu bem próximo. 10,048 metros por minuto. Né? Metros por minuto. Se a gente quisesse colocar ali na fórmula, é só fazer aquela relação de conversão para 10 mil. Então veja que ficou bem próximo. Né? Ficou bem próximo. Né? Então essa é a velocidade de avanço real. Eu vou copiar ela. E vou colocar ela aqui. A velocidade de avanço real. Beleza. Então o que é que eu vou fazer? Um comparativo aqui dessa questão do passo. Será que o valor vai ficar o mesmo? Nesse caso aqui, não vai ter nem o que questionar, porque o passo que a gente colocou foi 3,14, que foi referente ao módulo, mas vamos colocar aqui só para efeito de comparação. Né? Se você aí discordar de algum cálculo, tal, depois aí você coloca aí nos comentários para a gente verificar. Né? Então aí vai ser N, que é 40, Z, 80, né? E mas aí tem um passo. O passo ele é diferente, né? A gente não usou o passo no outro, né? Ficou, não, mas como eu disse, ficou a mesma coisa, né? Porque o passo é 3,14, né? O passo é 3,14
E aí ficou os mesmos valores, né? Os mesmos valores. Então não tem nem o que questionar aqui, vai dar o mesmo resultado, né? Mesmo resultado, 10,048 metros por minuto. Beleza? Então é isso. Então veja que a gente definiu o número de dentes, que é o Z, usando uma velocidade de avanço. Usando uma velocidade de avanço, aí vem aquela pergunta, né? De onde é que eu vou tirar essa estimativa de velocidade de avanço? Pô, é uma estimativa do projeto, né? Ou seja, se a cremalheira ela vai estar transmitindo movimento para algo, qual é o limite, né, de transmissão para aquele elemento? A cremalheira vai estar transmitindo o elemento rotativo. Então é só fazer a relação de conversão. A gente já mostrou isso aí nos vídeos de mecanismo, né? E aí, como é projeto, você tem que, teoricamente, ter uma informação da qual o limite. Né? Exemplo, eu quero que ela avance 1000 metros por minuto. Né? Ou seja, a rotação vai lá para cima. Né? E nesse caso, ou melhor, né? Se a gente tem uma rotação fixa que é um avanço muito alto, o número de dentes vai ficar um número gigantesco. Né? Então aí é o que a gente chama de balanceamento de mecanismo. Isso aí é para a maioria das áreas exatas. Né? Então fica aí essas informações. Né? Qualquer coisa aí, coloca dúvidas aí no questionário ou no comentário. Tem um e-mail também, arenamecanica@gmail.com. Lembrando que os vídeos do e-mail, né, para quem está mandando as mensagens aí, vai ficar sempre ali pro final de semana. O sábado ou domingo a gente posta aí, pega 5, 6 questões ali e coloca. A gente colocou esse aí excepcionalmente do comentário direto no canal, porque alguns outros alunos já tinham perguntado sobre isso, algo semelhante. Né? Então, como a gente vai fazer essa imersão aí para a parte de ensaios mecânicos, a gente resolveu adiantar esses vídeos, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte hidráulica, né? Essa parte aí de circuitos hidráulicos, a parte de bombas, né? A gente já fez vários vídeos aí na sequência aí falando sobre esses elementos e aí a gente vai estar falando sobre velocidade de fluido, né? A gente dividiu... São 2 vídeos, na verdade, na sequência sobre velocidade de fluido, né? Aqui a gente tem a indicação da nossa bomba hidráulica, né? O qual ela vem para uma tubulação com diâmetro qualquer e diminui esse diâmetro na sequência, ou seja, haverá uma velocidade específica para esse diâmetro maior e haverá uma velocidade específica para esse diâmetro menor. O diâmetro a gente já tinha falado aqui nas características, né? Tem aqui a indicação aqui de diâmetro de saída de 3/8, né? Aí para a bomba e uma redução até 1/4, né? Então a gente está utilizando essas 2 aplicações mesmo, ou seja, o diâmetro maior com 3/8 de polegada, o diâmetro menor com 1/4 de polegada. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a velocidade na tubulação com 3/8, tomando como base essa indicação aqui de vazão de 10 litros por minuto, né, que é a característica da bomba. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, fica melhor. Pronto. Aqui é o seguinte, né, o primeiro passo para a gente saber a velocidade do fluido nesse diâmetro, né, vou colocar aqui para a gente saber a velocidade desse fluido, a gente vai precisar encontrar essa área, né? Encontrar essa área aqui referente ao diâmetro da tubulação. O diâmetro ele está em polegada, né? Ele está com 3/8 de polegada, então aqui a gente converteu ele para milímetro, que dá 9,525 milímetros, e depois converteu para centímetro, né? Na verdade o objetivo é converter para centímetro, então você pode converter para centímetro direto. Com esse valor aqui do diâmetro, né, em centímetro, a gente vai precisar encontrar essa área aqui. Né? Para encontrar a área, né, do elemento circular, a gente pode utilizar πr ao quadrado, né, ou seja, 3,14, né, multiplicado pelo raio ao quadrado. Né? Então aqui, para chegar a esse valor aqui da área, é só dividir, né, esse diâmetro aqui que está em centímetro por 2, que é para encontrar o raio. Esse diâmetro aí dividido por 2, ele dá 0,47625. Então, esse valor ao quadrado, né, depois multiplicado por 3,14, vai dar o valor da área, que é esse valor aqui. Né? Então, essa é a área encontrada. Com a área encontrada, né, com essa área encontrada, e com a vazão indicada em centímetros cúbicos por minuto, ou seja, convertendo litros por minuto para centímetros cúbicos por minuto, né, já que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, né, então se você tem 10 litros por minuto, você vai ter 10.000 centímetros cúbicos por minuto. A gente vai ter o seguinte cálculo aqui para encontrar
a velocidade. Deixa eu tirar o seletor aqui de cima. A gente vai ter o seguinte cálculo. A vazão dividido pela área, né? É o que vai ser o cálculo aí referente à velocidade. A vazão dividido pela área. A vazão em centímetros cúbicos, como está aqui, 10.000 centímetros cúbicos por minuto, dividido pela área, que a gente encontrou que é de 0,7125 centímetros quadrados. Dividindo centímetros cúbicos por minuto por centímetro quadrado, a unidade vai ser centímetros por minuto. Ou seja, 10.000 dividido por 0,7125 vai dar igual a 14.035 centímetros por minuto. E aí o que a gente faz? Converte para metros por segundo. Para converter para metros por segundo, é só dividir o valor por 6.001. É um fator de conversão, né? Ou seja, 14.035 dividido por 6.001 dá igual a 2,33 metros por segundo. A gente já converte para metros por segundo, porque no segundo cálculo, né, lembrando que a gente calculou do diâmetro maior, a velocidade do diâmetro maior, e a gente vai calcular no próximo vídeo a velocidade para o diâmetro menor. E aí, para calcular a velocidade no diâmetro menor, ou seja, uma equação da continuidade, a gente vai precisar dessa velocidade aqui em metros por segundo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Nesse caso, o segundo vídeo falando sobre velocidade de fluido. No último a gente falou sobre a velocidade no diâmetro inicial, né? Ou seja, esse diâmetro aqui, que é referente ao diâmetro de 3/8 de polegada. E hoje a gente vai falar sobre o diâmetro subsequente, né? Que a gente já sabe também um valor do diâmetro, que é de 1/4 de polegada, né? Então a gente calculou a velocidade do fluido no diâmetro 3/8 e hoje vai calcular referente ao diâmetro de 1/4 de polegada. A gente precisa da velocidade 1, ou seja, a velocidade do fluido 1, que a gente calculou, que encontramos 2,33 metros por segundo. É a velocidade do fluido passando por esse primeiro diâmetro. Para o segundo diâmetro, o cálculo é esse aqui. Já está aqui embaixo, já aqui a indicação, né? Vai ser a velocidade 1 multiplicado pela área 1 dividido pela área 2. Equação da continuidade. O que tem de novo aqui é encontrar, de novo, diferente, né? Que a gente não calculou ainda, que é encontrar essa área 2. Né? Ou seja, o diâmetro da redução é de 1/4 de polegada, que é igual a 6,35 milímetros. Convertendo para centímetro vai dar 0,635. E a gente precisa da área. A mesma lógica que a gente fez no cálculo anterior, πr ao quadrado. Né? Ou seja, a gente vai precisar do raio de 0,635. Né? Pega esse valor, divide por 2. Eleva ao quadrado, multiplica por 3,14. E aí a gente vai encontrar essa área. E aí é só aplicar direto na fórmula. Né? A gente já tem os outros valores. Nesse caso aqui, 2,35 metros por segundo, como eu tinha dito no último vídeo, a gente utiliza ele em metros por segundo mesmo. 2,35 metros por segundo, que é a velocidade no diâmetro 1, multiplicado pela área 1, né, que a gente também tinha encontrado, né, e aí o produto, né, dessa multiplicação divide pela área 2, que foi o que a gente indicou agora, que é 0,316, ou seja, a área desse segundo diâmetro aqui. Né. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar essa segunda velocidade, 5,29 metros por segundo. Então, a velocidade do fluido no diâmetro 1 é de 2,35 e a velocidade no diâmetro 2 é de 5,29 metros por segundo. Então, aí está referente à velocidade nos dois diâmetros, tá bom? Próximo vídeo que a gente for fazer aí sobre a parte de bombas, a gente vai falar como isso aí, o que isso implica ali no circuito, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!